É primavera. Você sabe o que isso significa para o seu jardim e para suas plantas? Além de ser o nome de uma planta. Como a gente disse em outro vídeo, as estações do ano são bem divididas: primavera, verão, outono e inverno. Só que a gente mora num país muito grande, então as características de cada uma dessas estações são diferentes em cada região. Eu vou falar principalmente aqui do Sudeste, porque é a região que eu vivo, é a região que a maior parte dos clientes vivem. A primavera é uma estação onde as plantas saíram da dormência, estão começando a sair de uma dormência e vão revigorar, vão rebrotar. Então a tendência é todas as plantas que caíram folhas, que dormiram, que hibernaram no período de inverno, elas vão rebrotar agora na primavera. Por quê? São dois acontecimentos. Primeiro, e o principal na maior parte do nosso país, a hora da quantidade de sol que a planta recebe nessa época começa a aumentar. Ela passou do mínimo que foi na época de inverno e nessa época de primavera começa a aumentar as horas de luz solar. A planta se alimenta da luz solar, entre outras, mas a principal fonte de alimentação dela, de nutrientes dela, vem da luz solar. Então, conforme o sol nasce mais cedo e dorme mais tarde, são horas a mais de sol. Nessa época, ela aproveita para sair da dormência, para dar um start nela e voltar a rebrotar. O que acontece? Começam a surgir brotinhos, começa a florescer, ela começa a vida normal dela. Já acontece de você perceber passarinhos, chuva. Essa época do ano, a gente sai de uma época bem contida para o começo ali da felicidade da natureza. Então a gente começa a ver os passarinhos fazendo ninho, porque realmente é um período que chove mais, principalmente aqui na nossa região. Floresce bastante, então esses passarinhos vão buscar essa polinização nas plantas. Então é uma época de alegria nos jardins e, enfim, na nossa vida geral, né? E o que nós devemos fazer nessa época? Como a gente já disse em outro vídeo, no outono você deve ter feito uma poda adequada, né? Então as plantas diminuíram ali o gasto de energia delas com coisas inúteis. E agora na primavera, primeira coisa que você tem que fazer? Adubação. Então esse período de inverno que você não adubou, que ela não comeu nada, porque ela estava hibernando, e eu digo, a maior parte das plantas do seu jardim, agora na primavera você vai adubar. Um adubo que seja rico em fósforo, ou até mesmo um adubo que o pessoal chama de 10-10-10, isso eu estou falando dos adubos minerais, para ficar fácil de entendimento, em qualquer lugar você encontra. Como São Pedro anda meio maluco, teoricamente a gente recebe chuva nessa época. É possível que não aconteçam essas chuvas tão regularmente quanto a gente está acostumado. Então é uma época também que você vai lançar mão da irrigação, tá? Não deixar de irrigar conforme você irrigou no inverno, mas intensificar essa rega, porque agora a tendência é que as plantas realmente evaporem mais por conta do calor mais excessivo, da umidade baixa do ar, então você vai começar a fornecer mais água para ela. E linkando o começo do vídeo, primavera realmente é o nome de uma planta, porque a maior tendência dela é florescer nessa época do ano. E a gente pode gravar outro vídeo depois sobre uma curiosidade das primaveras. Você sabia que isso aqui não é flor? Se você gostou dessa dica, siga a gente nas redes sociais.